Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Fiel é o seguinte, hein? Alan, ex-Atlético Mineiro, jogador do Flamengo, pode pintar no Corinthians. E digo mais, o Corinthians avalia entrar na disputa com o Flamengo pelo Rodrigo Zalazar do Braga de Portugal. O jogador é barato e bom jogador. E o Corinthians já pensa nessa disputa também. Disputa que o Corinthians vai entrar com o São Paulo. São Paulo quer o Alan e o Corinthians mostrou interesse ao Flamengo por empréstimo. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo. Mas antes, você sabe, representa com like, fiel, e hype esse vídeo pra nós. Vamos lá. Cruzeirenses e atleticanos vivem se cutucando com isso. Bom, enfim, o Cruzeiro contratando, o Corinthians também pode contratar. Ontem a gente noticiou que o Corinthians pagou o Santos Laguna. Nesta sexta-feira veio a confirmação, a FIFA revogou o transfer ban, então pode sim contratar. Nessa sexta-feira tivemos a apresentação do Marcelo Paz, tão ligado ao Fortaleza agora, é o executivo de futebol do Corinthians e falou sobre vários assuntos. A chegada do Gabriel Paulista, Yuri Alberto que pode sair para a Itália e muito mais. Confere aí. Não é a proposta que atende o Corinthians. O Corinthians espera um valor maior, né? A proposta está com o presidente Osmar e eu tive acesso, não vou aqui revelar valores porque isso é prerrogativa do presidente, mas sim houve a proposta e não atende ainda a necessidade do Corinthians, pela grandeza do jogador e pela importância que ele tem no nosso elenco. No orçamento, se não vender jogador, não cumpre orçamento. Corinthians numa crescente, uma marca extremamente forte a nível mundial, jogadores jovens, talentosos que temos aqui, que o mundo inteiro quer, então é fazer a melhor venda possível. Eu acredito que esse ano deva ter a maior venda da história do clube. Temos ainda a tratativa de renovação porque estamos... ESPN.com.br, mais detalhes do que disse aí o Marcelo Paz, confirmando a proposta da Lazio. O clube quer mais, como a gente viu. Falando em Yuri Alberto, vamos para a tela com números do artilheiro corintiano. Nas últimas duas temporadas, em 24 foram 57 jogos, 49 como titular, 86%, 75 minutos por jogo, 31 gols, a média de 0,54 e 7 assistências. Já no ano passado, um jogo a mais, 45 deles como titular, caiu um pouquinho, né, a porcentagem de participação dele, 72 minutos por jogo, semelhante. A média caiu bastante, né? 31 gols para 19, 0,54 para 0,33. Assistências também, tivemos aí uma queda de 7 para 3 do Yuri Alberto em 2025. Bom, Elton, falando dessa possibilidade da saída do Yuri Alberto, mas também do Marcelo Paz, né? Que é um cara que a gente sempre associou no Fortaleza a um trabalho muito responsável de dar o passo conforme a perna. É isso que você espera dele também no Corinthians, né? Sim, eu estava lembrando aqui, se resgatar alguns comentários nossos aqui, Edu, você sempre me perguntava o que o Corinthians precisava, isso no fim do ano passado, e eu falava que o Corinthians precisava de paz para trabalhar em 2026, e acabou chegando realmente alguém com esse sobrenome, né, para o Corinthians em 2026, que é o Marcelo Paz, né? Então o Corinthians agora tem um Paz para trabalhar, e nesse caso vai precisar das duas coisas, vai precisar do Marcelo Paz, da sua experiência, de um profissional, né, que conseguiu crescer no mercado justamente com um orçamento muito mais restrito do que os grandes clubes outros grandes clubes do futebol brasileiro e com resultados expressivos, resultados esportivos, consolidação de um Fortaleza, por mais que Fortaleza tenha caído para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que todo clube do futebol brasileiro está sujeito a isso, né? O Atlético Paranaense, na temporada retrasada, viveu isso e retornou agora em 2026, vai disputar a Série A, mas é um clube que conseguiu mudar o seu patamar dentro do futebol nacional. É claro que o Corinthians tem outra realidade, ele chega numa outra condição também, né? Ele não é o topo da pirâmide, ele tem o cara que aí está ao lado dele, né? O Osmar Stabile como presidente e ele se reporta ao presidente. O Marcelo Paes se acostumou a ser o presidente, né? E mesmo como CEO da SAF do Fortaleza tinha autonomia no departamento de futebol, mas é um cara que conhece e conheceu muito bem o mercado, principalmente o mercado periférico, Edu. Acho que quando ele traz o Vojvoda já é um movimento interessante. O Vojvoda não era conhecido no futebol brasileiro, e o Vojvoda ajudou também a montar um elenco de jogadores que não eram conhecidos aqui no futebol nacional. É claro que o Corinthians
pelo patamar de exigência, vai disputar a Libertadores e entra na Libertadores para tentar ser protagonista novamente, você precisa também olhar para o mercado e trazer jogadores competitivos dentro dessa realidade. Então eu acho que é um cara que vai conseguir, pelo menos, ajudar nessa primeira temporada a fazer um elenco mais sólido e, ao mesmo tempo, fazer com que o Corinthians tenha essas questões para se resolver, e que ele trouxe, inclusive, na entrevista coletiva. O Corinthians vai ter que vender jogador. A gente sabe, e a gente falou aqui do Vasco, a gente falou do Internacional, a gente falou de outros clubes do futebol brasileiro que precisam vender jogadores para se sustentar, né, numa temporada. O Corinthians não é diferente. E eu acho que ele também pode ajudar nesse sentido, com muita responsabilidade. Eu acho que traz um cara responsável, mas traz um cara que também vai se adaptar a uma outra realidade. Uma realidade de um clube onde ele reporta e não é reportado. Um clube onde ele tem um nível de exigência muito maior e questões financeiras também a serem solucionadas que dificultam, obviamente, né, a montagem de um elenco, por mais que o Corinthians tenha conquistado a Copa do Brasil e vai disputar a Libertadores, vai ganhar uma grana boa, né, por conta dessas duas competições, mas a gente sabe que o rombo é muito maior e a questão política que está tentando se apaziguar, né, com o Marcelo Paes. Quem sabe o Corinthians tenha tranquilidade, enfim, para ter uma temporada do início ao fim sem tanta turbulência que é muito normal em grandes clubes do futebol brasileiro, mas que no Corinthians, nas últimas 2 temporadas, realmente passou do ponto. O Corinthians já fez grandes vendas, né? Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Pedrinho, o próprio Maicon, né? Muitas transações com times europeus, mas aí o Marcelo Paes fala da maior venda da história do clube. Aí na minha cabeça veio o Breno Bidon. Ele falou isso pensando em alguém, né? Será Yuri Alberto? Rapidinho, Elton, você pensou em alguém quando ele disse isso? Eu pensei no Breno Bidon também, que é um jogador jovem, um jogador com potencial de Europa e com ainda margem de crescimento muito grande, né? Eu acho que seria talvez o principal nome aí para ser essa peça de venda, né? Eu não estou falando transformando o ser humano em peça, mas olhando para o elenco, é o que tem, talvez hoje, de mais valioso, Edu, para a venda para a Europa. Muito bem, por falar em quem vende bem... Vamos lá, ele cita o Marcelo Paes, aliás, bom trabalho o Marcelo Paes no Corinthians, a gente já falou sobre a chegada, né, mas agora com a primeira grande entrevista, ele cita a história do Yuri Alberto, mas não detalha valores. Vamos lá, segundo informação antecipada pelo jornalista Benjamin Bach e confirmada pela ESPN, o valor da oferta apresentada ao clube foi de 24 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, pelo atacante de 24 anos. Quero ouvir Zé. Só que aí tem que contar com 60%. Então, o que o Paes fala é isso. O que o Paes fala é isso. O valor total porque se não chegar aqui, não vende. 50% 22. pertence ao Zenit, se não me engano. Só que aí na negociação e em todas as confusões aí apareceram, né? Uma das, o Duílio acabou assinando 10% de repasse ao André Cury. Por favor, Fabrício, você que sabe dos detalhes, se eu estiver falando errado, entendeu? Então, por exemplo, de 22 milhões, 60% 50% do Zenit, 10% do André Cury, e o Corinthians ficaria com 40% apenas desses 22 milhões. O que é um número muito baixo, aí a gente tem que dar os parabéns, né? Bater palma de forma irônica ao Duílio, que fez esse tipo de coisa. Lembrando que o Corinthians deu 5 jogadores, né? O Ivan voltou, mas outros 4 que foram vendidos e no calar da noite renegociaram todas as... Edu Queiroz, Robert Renan, tem o Pedrinho também, né? E o Mantuan. Então, assim, tem que dar os parabéns, né? Ao Duílio. E aí ele toca num assunto importantíssimo. Agora, precisa ver se a torcida vai entender. O clube não irá fazer coisas absurdas, como as outras gestões fizeram. Eu acho que isso é o mais correto. E o torcedor precisa entender que a situação é uma situação ruim. Eu acho que o torcedor do Corinthians entendeu, porque demonstrou isso ao longo dos anos, e no último ano principalmente. Mas já caiu o transfer ban, dar tempo ao Marcelo Paes trabalhar e ele já entendeu, não é qualquer um que joga com a camisa do Corinthians. Coisas que também as outras gestões faziam. Não, tá bom, jogador, traz aí, vamos trazer, de contrapeso por causa dos acordos que eles haviam feito com os empresários, então colocavam qualquer jogador ali para poder completar o elenco. E o Corinthians não é assim, a pressão é muito grande, a expectativa de um bom jogo, pelo menos de uma
de um mínimo de resposta ao torcedor. E eu acho que a entrevista foi super válida e positiva, porque em pouco tempo ele já entendeu o que é Corinthians. É reta final, Birner. O Marcelo Paes traz credibilidade ao Corinthians? Assim, ele fez uma baita gestão no Fortaleza, tirou o time lá de baixo para colocar o time na elite do futebol brasileiro por alguns anos. Eu acho que o Corinthians acerta na contratação do dirigente. A questão é saber se ele vai conseguir lidar com um clube onde há muito mais pressão e se o clube vai permitir também que seja feito o trabalho como ele acha que deve para recuperar o Corinthians. A entrevista leva a crer que está tomando esse caminho que está bem no comecinho ainda. Bem no comecinho, porque se o Corinthians fizer temporadas boas, sem correr risco de rebaixamento, e se recuperar financeiramente, um dia ele vai ter o potencial de investimento que tem o Flamengo. Uma hora isso tem que começar. Se não começar, fica o tempo inteiro trabalhando abaixo do seu potencial e vendo equipes com menos mercado que o Corinthians. O Flamengo é a única que tem um pouco mais, mas como, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, que são mercados enormes, mas menores que o do Corinthians, terem mais recursos e mais dinheiro para investimento no seu time de futebol. Rafa, É isso, eu acho que os companheiros já sintetizaram bem a situação do Corinthians. Eu torço muito para que o Marcelo Paes consiga ter sucesso. Acho que a primeira impressão foi positiva. A minha dúvida sempre é a diferença comparativa entre o tamanho do Fortaleza, com todo o respeito que o Fortaleza merece, e o tamanho do Corinthians. E isso é uma coisa que vai, ao longo das próximas semanas, de alguma forma ser administrado por ele. Mas ele começou muito bem, trazendo realidade ao torcedor. E o corintiano racional, inteligente, que acompanha o andamento do futebol, além da sua paixão, há de entender que não dá para ter uma expectativa muito diferente dessa, viu, Mota? Rafa, Birner, Zé Elias, que honra, hein? Uma versão pocket do Equipe F, até porque a Copa da Inglaterra avançou a beça. O helicóptero tá no campo da Portuguesa, tá, Zé? Ah, eu sei, eu tô vendo o seu cabelo esvoaçante. Esvoaçante e tal. Belo cabelo. Pessoal, a gente sabia que o Corinthians ia vender o Breno Bidon logo. E vai porque o Corinthians precisa de dinheiro e o Marcelo Paes deixou claro aí que vai vender, precisa vender para manter o orçamento, para ficar tudo certo. Orçamento em dias. Agora, não se assuste se o Corinthians vender o André por um valor maior que o Bidon. Não se assuste, porque o André é muito bom de bola, muito bom de bola. Todas as oportunidades que ele teve esse ano que passou, ele aproveitou todas. Não se assuste do André ser vendido antes que o Bidon. O Flamengo quer levar o Bidon, mas o Corinthians não vai reforçar um rival. Não vai. Ele vai vender para a Europa. E sobre o Yuri Alberto, 30 milhões eu levo no aeroporto. 30 milhões de euros pode vender. Tá bem vendido. Já fez a merda mesmo. Já entregou 5 jogadores para o Zenit. Já deu 10% para empresário. Já fez toda a cagada. Vende agora. Vende. Porque o Corinthians tem Guinegão. Guinegão, ele veste a camisa e segura a bucha. E você, o que pensa? Comente, use o espaço de comentário e dê a sua opinião, filho. Só que é Corinthians. Não esquece de hypar, hein? Hypa pra nós aí.